Fala galerinha, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos estudar um fenômeno interessante da cinemática que é o da queda livre. Quando se pensa em corpos caindo, ainda se há uma visão pautada em um senso comum. Por isso nós vamos entender como se desenvolveu o estudo da queda dos corpos ao longo do tempo. Definir o que é queda livre, as equações para este fenômeno, uma propriedade especial para objetos que caem e alguns exemplos. Se liga nos próximos slides para você entender melhor. Para chegarmos a uma definição sobre a queda livre de um corpo, vamos fazer uma pequena pitada histórica aqui, pessoal. O Aristóteles, lá no século IV a.C., buscava explicar o movimento de queda dos corpos através do que ele chamava de movimento natural, onde afirmava que os corpos possuem lugar apropriado no universo. Esse lugar lhe dependia do tipo de elemento que era constituído esse objeto, que poderia ser terra, água, ar ou fogo. Uma pedra, por exemplo, era essencialmente constituída do elemento de terra e por isso se esforçava mais para estar no solo do que uma pena, que para ele era constituído por elementos de terra e ar e por isso não se esforçava tanto para chegar logo ao solo. De acordo com essa ideia, então, Aristóteles dizia que corpos mais pesados, entre aspas, chegariam primeiro ao solo. Galerinha, essa visão aristotélica sobre o movimento dos corpos perdurou por muito tempo, mas com o avanço dos estudos sobre o fenômeno, Galileu Galilei, já no século XVII, refutou as ideias do movimento de Aristóteles através do método da experimentação. Por isso também é conhecido como o pai da experimentação, chegando à conclusão que corpos caem sob a ação de uma mesma aceleração, independentemente de suas massas. A literatura diz que o Galileu ele reuniu testemunhas em volta da Torre de Pisa, na Itália, e abandonou duas esferas de massa diferente ao mesmo tempo, observando que ambas atingiram o solo no mesmo instante, como mostrado aí na nossa animação. Em 2014, uma equipe da BBC foi até a NASA e reproduziu um experimento de queda livre de dois corpos, uma esfera sólida e umas penas. Na primeira situação, a gente vai observar a esfera chegar primeiro que a pena, pois ela consegue quebrar a resistência do ar mais rapidamente. Mas no segundo momento, esse ar foi retirado, criando um ambiente de vácuo, deixando os corpos sob a mesma condição de queda. E o resultado impressionante foi este. A esfera e as penas chegaram junto ao solo, comprovando mais uma vez que Galileu estava certo. Então podemos definir queda livre da seguinte forma, galera. Um corpo está em queda livre quando cai sem enfrentar qualquer impedimento, estando apenas sob a aceleração da gravidade. Então vamos imaginar que nós temos um corpo na região da Terra, onde a aceleração da gravidade da Terra vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade sempre está na vertical para baixo, de acordo com a nossa setinha azul aí, tá, pessoal? Então a gente vai soltar esse corpo e ele vai cair sob a aceleração da gravidade terrestre. Existem algumas variáveis que a gente pode analisar durante este movimento, como, por exemplo, qual foi a velocidade da queda. Além disso, podemos medir qual foi a altura da queda e também o tempo de queda. Vamos entender como calcular isso. Por se tratar de um movimento com aceleração constante, pessoal, as equações do movimento uniformemente variado, elas vão ser válidas para este fenômeno. Então a primeira equação aí é a equação horária da velocidade, a segunda é a equação do deslocamento e a terceira é a equação linearmente dependente do tempo, que é a equação de Torricelli. Então nós vamos imaginar aqui novamente que nós temos um corpo que vai cair sob a ação da aceleração gravitacional. Bem, para a gente fazer o nosso estudo analítico, nós vamos considerar o nosso eixo de referência sendo na vertical para baixo, tudo bem? Além disso, a gente pode perceber que ao ser abandonado, esse corpo ele tem velocidade inicial zero, porque ele parte do repouso. Vamos fazer umas pequenas adaptações aqui. A aceleração a partir de agora ela será chamada de G. E o deslocamento ΔS, a partir de agora, ele será chamado de H. Fazendo essas adaptações e jogando nas equações do movimento uniformemente variado, nós vamos chegar nas seguintes equações para a queda livre de um corpo. A velocidade ela pode ser calculada em função do tempo ou independente do tempo. Então a gente tem a velocidade em função do tempo, ela pode ser o produto da aceleração da gravidade vezes o tempo t. Ou independente do tempo, ela pode ser a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura de queda, que é o h. A altura ela pode ser calculada em função do tempo ou independente do tempo. Em função do tempo, a altura vai ser
meio da aceleração da gravidade vezes o tempo quadrado. Ou, independente do tempo, a altura pode ser a velocidade de queda ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E o tempo de queda ele vai ser dado através da raiz de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. São essas equações adaptadas do movimento uniformemente variado para a situação do fenômeno de queda livre de um corpo. Vamos fazer a aplicação delas em alguns exemplos. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte, galera. Um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Se o atleta saltar desta plataforma a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água? Observação: despreze a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, nos slides anteriores, eu falei para vocês que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas por uma questão de conveniência matemática, muitas questões vão arredondar esse valor de 9,81 para 10, como está sendo feito nesta, beleza? Bem, para a gente resolver essa questão, é necessário que a gente grife algumas coisas importantes, como, por exemplo, o que ele está pedindo para a gente calcular. O que ele pede para a gente calcular nessa questão é a velocidade que ele se chocará com a água. Além disso, ele oferece algumas coisas para a gente aqui importantes, olha, como, por exemplo, a altura da queda, que é de 5 metros. Ele fala também outra coisa importante, que é o valor da aceleração da gravidade, como eu já falei para vocês, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vamos à resolução do nosso problema. Ele disse na questão que queria que a gente calculasse a velocidade. Então vamos colocar aqui V igual a ponto de interrogação, metros por segundo, que é o que a gente quer calcular. Os dados que ele ofereceu foram os seguintes: a altura 5 metros e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero determinar a velocidade, eu tenho aí as duas equações que podem me ajudar a resolver esse problema. Mas vejam, uma depende do tempo e a outra não depende do tempo. Nos dados oferecidos no problema, galera, ele falou em tempo em algum momento? Não, né? Pelo que a gente percebe, não foi citado o tempo. Logo, a gente vai eliminar a equação que depende do tempo e vai trabalhar com aquela que não depende do tempo, que é velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então vamos substituir os valores da gravidade e da altura aí na nossa equação e a gente vai ter o seguinte: velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente chega no seguinte: a velocidade é igual a raiz de 100. E a raiz de 100 a gente sabe que vale 10. Então a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Logo, a nossa resposta correta é a letra A. Vamos a mais um exemplo conceitual aqui, pessoal. O nosso segundo exemplo diz o seguinte, galera. Imagine a seguinte situação. Duas bolas estão lado a lado, a uma altura de 2 metros em relação ao solo. Ambas são lançadas exatamente no mesmo instante. Porém, a bola A cai verticalmente e a bola B, no momento do lançamento, é lançada horizontalmente. Assinale a alternativa correta em relação ao momento de chegada dessas bolas ao solo. Então vamos analisar o que ele está dizendo para a gente responder corretamente, galera. Então nós temos aí uma bolinha A e uma bolinha B. A bolinha A, ele está dizendo que ela cai verticalmente, de acordo com esse movimento na nossa animação. E a bolinha B é lançada horizontalmente, de acordo com esse movimento na nossa animação. Vamos analisar o movimento de cada uma para a gente poder chegar a uma conclusão. A bolinha A, pelo fato dela cair horizontalmente, a gente vai perceber que a velocidade dela inicial é 0, porque ela é abandonada. Já a bolinha B, ela tem uma velocidade horizontal inicial diferente de 0, porque ela é lançada para frente. Porém, a velocidade dela na vertical, a velocidade inicial dela na vertical, que nós vamos chamar de VBY 0, ela vai valer 0, porque ela só tem movimento de saída inicial na horizontal. Na vertical, ela continua caindo sobre a ação da queda livre, de uma mesma aceleração da gravidade. Logo, se a gente pegar as duas bolinhas e pôr elas saindo no mesmo instante, a gente vai perceber que elas também chegarão ao mesmo instante no solo,
pois elas estão sob a ação de uma mesma aceleração vertical para baixo, que é a aceleração da gravidade. Logo, a resposta certa é a letra A, beleza? Vamos seguindo. Vamos agora entender uma propriedade especial da queda livre em relação às distâncias percorridas em intervalos de tempos iguais. Vamos imaginar mais uma vez que a gente tem um corpo aí sob a ação do campo gravitacional terrestre, sujeito à aceleração da gravidade. Vamos adotar o nosso eixo de referência mais uma vez como sendo na vertical para baixo. A característica inicial desse corpo que nós temos é que no instante inicial a velocidade do corpo ela vai ser zero, porque ele vai partir do abandono, ou seja, do repouso, né? Após um determinado intervalo de tempo t maiúsculo, ele vai ter percorrido uma distância e nós queremos saber qual foi essa distância. Como é que a gente vai calcular essa distância? Através da nossa equação da altura, que é meio de gt quadrado, certo? Esse t minúsculo ele vai ser substituído pelo t maiúsculo, o tempo transcorrido para ele percorrer essa distância. Então nós vamos ter meio de gt maiúsculo ao quadrado. Este meio de gt maiúsculo ao quadrado, nós chamaremos isso de uma distância d, tá, pessoal? Então esse valor percorrido aí foi um valor d de altura. Bem, a bolinha vai continuar o seu movimento e no mesmo intervalo de tempo, ela vai ter percorrido uma nova distância e a gente percebe que é maior que a distância anterior. Vamos calcular qual é essa nova distância, mas vejam, as condições iniciais neste segundo momento já não são mais as mesmas de antes. Antes, ele tinha partido do repouso, do abandono. Agora, ele já tem uma velocidade inicial, então a gente vai considerar isso. A nossa nova distância h' vai ser a velocidade inicial que ele estava naquele momento, vezes o instante de tempo t, mais meio de gt quadrado. Essa velocidade inicial aí, como é que a gente vai calcular, pessoal? Ela vai ser dada através do seguinte: gravidade vezes o instante de tempo t maiúsculo que estava naquela situação. Todos os t minúsculos vão ser substituídos também por t maiúsculo. Então a gente vai ter aí o seguinte, olha, gt quadrado mais meio de gt maiúsculo quadrado. Gt quadrado mais meio de gt quadrado, isso vai dar 3 meios, tá? Mas a gente lembra que gt maiúsculo ao quadrado sobre 2 vale uma distância d. Logo, essa nova altura aqui, ela vai valer uma distância 3d. Então, ele vai ter percorrido uma distância 3d. Ele vai continuar a se mover e no mesmo intervalo de tempo, ele vai ter percorrido uma nova distância em laranjado aí. A gente quer saber quanto foi essa nova distância. Então, a gente vai analisar mais uma vez. Vejam, quando ele estava naquele instante ali 2t maiúsculo, ele estava com uma velocidade inicial também. Então, a nossa nova distância h, duas linhas, vai ser velocidade inicial, duas linhas, que é para este momento, mais meio de gt quadrado. Então, esta velocidade inicial, duas linhas, aí como é que a gente vai calcular? Vai ser a gravidade vezes o instante de tempo lá, que era 2t maiúsculo, vezes t maiúsculo, mais meio de gt maiúsculo ao quadrado. Isso aí vai ficar 2gt maiúsculo ao quadrado, mais meio gt maiúsculo quadrado. Então, 2 mais meio, isso vai dar 5 meios de gt maiúsculo quadrado, né? Então, a gente vai ver que gt maiúsculo quadrado representa a distância d. Então, essa nova altura aí, ela vai ser 5 vezes d. Bem, muita calma nessa hora, não pira. Vamos resumir isso de uma melhor forma para você entender. A gente pode resumir aquilo que nós vimos no slide anterior como sendo o seguinte, pessoal. Um corpo caindo livremente a partir do repouso percorre, em iguais intervalos de tempos, distâncias proporcionais aos números ímpares. Isto é, 1d, 3d, 5d. Qual seria a próxima distância? 7d. A próxima distância? 9d. E assim por diante, beleza? Então aí, olha, o que nós vimos foi o seguinte: em intervalos de tempos iguais, de acordo com a nossa figura, né, as distâncias são proporcionais aos números ímpares. Então, 1d, 3d, 5d. No próximo instante de tempo seria 7d, no próximo 9d e assim sucessivamente. Isso é uma característica especial de corpos em queda livre, beleza, pessoal? Vamos analisar graficamente. A gente tem um gráfico aí do tempo na horizontal com a velocidade na vertical, né, o comportamento da velocidade com o passar do tempo. A gente vê que em um determinado instante de tempo t, a gente tem uma distância d, que ela representa esse triângulozinho aí.
Quando nós tivermos um instante 2t, a gente vai ter ali a distância igual a 3d. Então você pode ver que tem na figura 3 triângulos, certo? Quando nós tivermos um instante de tempo 3t, nós vamos ter a distância percorrida ali que vai ser 5d. Então você pode ver aí na figura laranjada, né, que nós temos 5 triângulos aí representando. Então essa é uma característica especial da distância percorrida de corpos em queda livre, pessoal. Pega a dica porque vai ser importante para resolver alguns problemas, como o próximo a seguir. Bem, no nosso último exemplo nós temos o seguinte problema aí, galerinha. Uma partícula é abandonada a partir do repouso, de um ponto situado a 270 metros acima do solo. Divida essa altura em 3 partes, tais que sejam percorridas em intervalos de tempos iguais. Então, olha lá, pessoal, vamos grifar as informações importantes que ele oferece para a gente. Ele diz que a partícula ela sai do repouso, ou seja, ela tem velocidade inicial igual a zero, caracterizando o movimento de queda livre. Além disso, ele fala para a gente que a altura da queda foi de 270 metros. Ele pede para que a gente divida essa altura em 3 partes, tais que elas sejam percorridas em intervalos de tempos iguais. Bem, a gente sabe que essas distâncias elas vão se comportar de uma maneira especial para a situação de queda livre, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar essas 3 partes através do que eu vou chamar de A1, A2 e A3. E a soma delas vai dar 270 metros. Bem, a característica especial nós já vimos no slide anterior, certo? Que num determinado instante de tempo, no inicial, a distância percorrida vai ser d. Após o mesmo intervalo de tempo, a nova distância vai ser 3d. Após o mesmo intervalo de tempo, a nova distância vai ser 5d e assim sucessivamente, dada por números ímpares, essas distâncias, beleza? Então, através disso, a gente pode concluir o que, pessoal? Que A2 vale 3 vezes a distância A1 e A3 vale 5 vezes a distância A1. Então, nós vamos substituir aí A2 e A3 por esses valores correspondentes de A1 e deixar tudo em função de uma só variável, beleza? Então, a gente vai ter aí a nossa equação ficando dessa forma. A1 mais 3A1 mais 5A1. A1 mais 3A1 mais 5A1 dará 9A1 igual a 270 metros. O 9 está multiplicando, do outro lado ele estará dividindo. Então, nós vamos ter aí que A1 será 270 sobre 9. E 270 sobre 9 vai dar uma distância de A1 que é igual a 30 metros. Vejam, a distância A2 é 3 vezes o valor de A1. E 3 vezes 30 vai dar uma distância de 90 metros. A distância A3 é 5 vezes a distância de A1. E 5 vezes 30 dará uma nova distância de 150 metros. Se a gente somar 30 mais 90 mais 150, isso dará um valor total de 270 metros. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre queda livre. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilha também com seus amigos para eles aprenderem sobre este importante fenômeno. É isso aí, galerinha. Valeu, muito obrigado e até a próxima.